Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje veremos uma aplicação das derivadas direcionais. Para tal, considere uma função em que a quantidade Q, aqui representando o PIB do Brasil, dependerá de X, que é o consumo de energia não renovável em gigawatts-hora, e o valor Y, que é o consumo de energia renovável em gigawatts-hora. Assim, o PIB, nesse caso, depende apenas do consumo de energia não renovável ou renovável. Nós temos nessa tabela o consumo em 2016, que foi de 113 gigawatts para X, de fonte não renovável, e 465 gigawatts-hora de fonte de energia renovável. E nós temos o Plano Nacional de Energia, que prevê que em 2030 seja consumido 276 gigawatts-hora proveniente de fontes não renováveis e 878,95 gigawatts-hora de energia provenientes de fontes renováveis. O que nós iremos determinar é a variação do PIB, considerando esse consumo de energia previsto em 2030. Assim, nós temos um deslocamento aqui de 2016 para 2030, em que o consumo de X aumentará de 113 para 276 e o consumo de Y de 465 para 878. Como nós temos variação de duas variáveis e eu desejo a variação do PIB, o que nós vamos fazer é utilizar uma derivada direcional. Lembrando, então, que a derivada direcional, dado um vetor arbitrário U, para a minha função Q, que depende de x e y, será igual a quê? Q, derivada em relação a x no ponto, x0, y0, e Q, derivada em relação a y, avaliada no ponto x0, y0. Isso vezes um vetor arbitrário AB, que é o meu vetor, ou que nós vamos considerar um vetor de comprimento unitário. Veja que, então, primeiramente, devemos derivar a função Q em relação a x e y e calcular o valor dessas derivadas no ponto x0, y0, que no caso x0, y0, o ponto zero no tempo é o ano de 2016. Fazendo isso, teremos que Qx será igual a 15,65x e Qy encontramos as derivadas parciais. Contudo, agora precisamos avaliar essas derivadas parciais no ponto x0, y0. Então, o que nós vamos fazer é calcular Qx no ponto 113 e Qy também nesse ponto. Assim que x nesse ponto será igual a, onde é x, nós vamos substituir pelo valor de x. Então, fica 113.376 elevado a menos 0,8 vezes, onde é y, substituo pelo valor de y. Resolvendo, teremos 3,7767. E Qy no ponto x0, y0, em que aqui eu estou apenas resumindo a notação,
Posso também escrever QY, como eu escrevi ali acima. Então, agora eu pego essa expressão e substituo o valor de x e y. E agora eu substituo o valor de y aqui. Resolvendo, teremos o valor de 3,8991. Então, nós já encontramos esses valores. Falta agora determinar o valor de U. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos considerar que a direção dada de 113 para 276 e 465 até 878. E nós iremos considerar um vetor unitário. Sendo assim, primeiramente, nós devemos encontrar o vetor unitário. Como nós vamos fazer isso? Considerando a nomenclatura que estamos utilizando, eu vou considerar o vetor V como aquele não normalizado. E como nós vamos encontrar esse vetor V? Esse vetor V vai ser igual a o consumo de energia previsto pelo Plano Nacional de Energia Não Renovável em 2030, que é 276,045, menos o ocorrido em 2016. O segundo elemento será o consumo estimado de energia renovável em 2030, será 278,95 gigawatts, menos o consumo efetivo em 2016. Resolvendo, nós teremos 162 e o outro termo, 413,424. Mas como podemos transformar o vetor V num vetor unitário? Lembre que o vetor que nós estamos utilizando aqui como unitário U é 1 sobre comprimento de V vezes V. O comprimento de V, então, será dado por raiz quadrada deste elemento, 162 elevado ao quadrado, mais esse outro elemento, elevado ao quadrado, vezes o meu vetor V, que é esse daqui. Nós acabamos de calcular. Efetuando a operação, recomendo que dê um pause e resolva. Nós vamos encontrar que o vetor U será dado por 0,36614 e 0,93056. Esses são aqueles valores A e B que nós vimos inicialmente nos vídeos anteriores. Então, agora nós temos o vetor U. Para calcular, então, a derivada direcional, basta efetuar o produto desses vetores. Derivada direcional, na direção U para a função Q, x e y, será dado por vezes o vetor U, lembrando que esse é o vetor gradiente, nós calculamos acima, e o vetor U nós acabamos de calcular aqui. Ao resolvermos, nós teremos o valor de 5,0. O que indica esse valor? Bem, o PIB está em bilhões de dólares. Se nós estamos calculando a variação no PIB dado o vetor U, então isso daqui também está em bilhões de dólares.
Então, essa é a variação prevista aqui pela função, considerando o deslocamento do consumo de energia dado por essa direção. Lembrando que estamos utilizando o vetor unitário. Então, aqui, para ficar claro, aqui faltou em bilhões de dólares. Contudo, nós lembramos que, pela teoria que nós vimos, o vetor gradiente, dado aqui, determina a direção em que a função terá a máxima variação. Então, nós temos que a derivada direcional da função x e y será máxima quando a derivada direcional for igual ao comprimento do meu vetor gradiente no ponto x0, y0. Então, nesse caso, como calculamos o comprimento? Simplesmente a raiz quadrada do próprio vetor gradiente. Então, é 3,7. Resolvendo, nós teremos 5,4283. Novamente, como estamos falando de Q da função Q do PIB, que está em bilhões de dólares, então aqui também será em bilhões de dólares. Nós podemos ver então que o vetor gradiente, ao deslocarmos do ponto inicial x0, y0 na direção dada pelo vetor gradiente, nós teremos um aumento, uma variação no PIB de 5,428 bilhões, que é superior àquele valor considerando a estimativa do Plano Nacional de Energia Elétrica para aqui 2030. Lembrando que estamos utilizando pela direção que nós obtemos lá do Plano Nacional de Energia Elétrica para o consumo em 2030. O objetivo do vídeo, então, era mostrar como podemos aplicar as derivadas direcionais a um exemplo prático para a economia brasileira. Nesse caso, nós obtemos a relação entre o PIB e o consumo de energia não renovável e renovável, sendo que esta função foi estimada por Denise Gomes em sua dissertação de 2018. Na descrição do vídeo você tem acesso ao link da dissertação completa dessa autora, com todos os detalhes e mais explicações e aprofundamentos a respeito. A autora analisou também as emissões de CO2 e a transição para uma economia verde. E assim, então, nós podemos utilizar essa função Q, o PIB, que dependendo do consumo de energia elétrica, nós tínhamos o valor do consumo em 2016 e nós temos o consumo estimado pelo Plano Nacional de Energia para 2030. Então, utilizamos esse valor de energia, do consumo de energia para 2030 de fontes renováveis e não renováveis para termos a direção com que X e Y deveriam aumentar em relação a 2016. Como nós estamos trabalhando com direção, nós utilizamos uma derivada, então, direcional. A derivada direcional é o vetor gradiente, que é a derivada da função em relação às variáveis, e essas derivadas avaliadas naquele ponto x0, vezes um vetor u. E esse vetor u nós calculamos considerando o deslocamento de x e y, dado por essa direção, ou seja, direção determinada pelo consumo previsto em 2030. Então, para isso, nós calculamos um vetor v, simplesmente pela diferença do consumo previsto estimado em 2030 menos o consumo em 2016 para cada fonte de energia, renovável ou não renovável, encontramos esse valor, só que esse valor é um vetor, mas o comprimento não é unitário. Então, como nós calculamos um vetor unitário? Utilizando essa fórmula, que é igual ao vetor unitário é igual a 1 dividido pelo comprimento do vetor v vezes o próprio vetor v. Fazendo isso, nós encontramos esse vetor unitário u. Agora que nós temos o vetor unitário u, basta multiplicar o vetor gradiente
vezes o próprio vetor. Realizando a multiplicação, nós encontramos um valor de 5,11 bilhões de dólares. Seria a variação prevista do PIB, considerando a direção dada pelo consumo estimado em 2030. Mas podemos utilizar o vetor gradiente para encontrarmos a máxima variação do PIB. Nesse caso, nós temos apenas que a derivada direcional será igual ao comprimento do vetor gradiente. Calculamos o vetor gradiente pela raiz quadrada do quadrado de cada um dos termos que nós encontramos antes e temos o valor máximo para a derivada direcional de 5,428 bilhões de dólares, que é superior àquela direção dada pela estimativa de x e y para 2030. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até a próxima.